Fala, meu povo, quem nunca se sentiu em dúvida sobre o que Deus está querendo para a minha vida? Tem gente que fala sobre orar para namorar, tem gente que fala sobre orar para tomar todas as decisões da vida, mas sabe que tem vezes que a gente ora para namorar e não dá certo? Não tem hora que a gente ora para escolher um emprego e a gente decide errado assim mesmo? Então surge uma dúvida. Como que eu vou entender qual a vontade de Deus para minha vida? Porque tem horas que eu parece ser a vontade de Deus, que eu orei, decidi, parece a vontade de Deus, mas não é. Então hoje, no vídeo de hoje, eu quero te ensinar à luz das escrituras como que nós vamos entender a vontade de Deus para minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Então fica aqui até o final que eu quero crescer junto com você. Deus abençoe sua vida e vamos para cima. Eu sou o Léo Soares. Você está no meu canal e você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E tem diversas formas de participar aqui no canal. A primeira delas é através do Palavra em Movimento, que é um canal gratuito, onde a gente coloca devocionais durante a semana que abençoa a sua vida e a sua família. Você pode também se tornar membro aqui do canal. Quando você se torna membro, você investe. Como essas pessoas estão aparecendo aqui, ó. Investe para que essa mensagem que hoje está chegando a você, ela chegue ainda mais longe. Então, cara, não perde tempo, seja membro do canal e aproveite todos os benefícios. Você clica na área de membro, você vai saber tudo que tem para você. E por último, não menos importante, quero que você deixe seu comentário. Eu quero saber de onde que você está falando, qual que é a sua igreja, qual que é o nome do seu GC, quem que é o seu pastor. Eu quero saber se você entendeu esse assunto. Então comenta aqui embaixo o que você achou do assunto, como que você entende a vontade de Deus. E fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar na sua vida. Vamos para cima. Cara, a primeira boa notícia que eu quero te dar é que a Bíblia não nos deixa sem resposta. Deus, ele quer sim revelar a nós, os seus filhos, a sua vontade. Então a gente vai responder 4 perguntas nesse vídeo para te ajudar a entender a vontade de Deus e a executá-la na sua vida, na vida da sua família. Tenho certeza que vai mudar todas as suas perspectivas. E o texto que a gente vai falar hoje está em Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, que fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira pergunta é: o que devo fazer para saber a vontade de Deus? E o texto que eu separei está em Filipenses 4, 6 e 7, que fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Cara, a primeira ação que a gente tem que ter é de orar, de colocar em Deus as nossas súplicas, as nossas dúvidas. Tem gente que tem medo de falar com Deus o que está pensando. Tem gente que acha que Deus só quer o ó excelentíssimo Senhor, Rei do universo. E quer fazer uma oração que é mais um discurso do STF do que uma oração a Deus, do que uma conversa com seu pai. Então, primeiro de tudo, cara, é orar. E não é orar. Não é reza, não, porque nós não somos católicos, não. Se você for, Deus abençoe sua vida, viu? Desculpa. Mas a gente tem um relacionamento com o nosso Pai. Deus, ele nos adotou, ele nos chamou para ser filho dele. Então a gente precisa ter um relacionamento com ele, cara. Então quando eu falo orar, não é só abrir a Bíblia aqui e começar a sua... Entendeu? Tem que orar, tem que conversar, tem que ter intimidade. Só tem acesso quem tem intimidade. Por isso que a segunda coisa é ler e meditar na Bíblia. Porque quando você ora, você fala com ele. E quando você ora, e a gente pode falar sobre isso, quando você ora, Deus também fala com você. Mas você precisa meditar na palavra dele. Porque o principal meio de comunicação de Deus conosco é através da palavra. Sim, você vai ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração. Sim, em determinadas situações ele vai falar diretamente, talvez até audivelmente com você. Mas a forma mais eficaz
A certeza mais absoluta é que através da palavra dele, meditando de dia e de noite, ele vai falar ao seu coração. Você pode achar que não. Tem gente que quer orar e sim faz parte, tá? Orar e ficar em silêncio esperando. E Deus muitas vezes fala conosco dessa forma. E eu não estou tirando o mérito de fazer esse tipo de oração silenciosa, ouvindo a voz de Deus. Mas se você não meditar na palavra, você não vai ter intimidade com ele. Você precisa meditar na palavra. E tendo essas duas coisas, o Espírito Santo ele vai nos cultivar. Ele vai nos ajudar a cultivar a intimidade com Deus. E aí a gente vai começar a entender qual que é o caminho que ele quer que a gente trilhe. Que a gente vai começar a entender, e aí, cara, a gente não vai precisar, sabe? É igual estudar para a prova. Às vezes tem gente que está estudando para a prova porque ele quer decorar, mas ele não aprendeu a matéria. Mas não, a gente quer andar com Deus, sabe? É aquela perguntinha do isso é pecado ou não é? Deixa de ser isso porque a gente começa a entender as vontades de Deus para a nossa vida. Então a gente para de ficar perguntando se é, se não é, se pode fazer, se não pode. Porque a gente começa a entender a vontade de Deus e andar na vontade de Deus. Porque a gente anda no Espírito. Então é isso que ele quer de nós. Ele não quer só a gente... Vou ler a Bíblia para descobrir se eu posso fazer tatuagem. Vou ler a Bíblia para descobrir se eu posso ouvir música do mundo. Não, ele quer que a gente ande nele. Quando a gente anda nele, quando a gente tem intimidade com ele, essas dúvidas elas caem por terra. Porque a gente não tem mais esse tipo de dúvida. Porque a gente tem uma profundidade nele. Então, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ter conhecimento de Deus, você precisa ter experiência. Albert Einstein dizia isso, a maior fonte de aprendizado é a experiência. Você pode saber muito de Deus, você pode conhecer muito de Deus, mas se você não passar por experiências, você não vai conhecer profundamente, você não vai conseguir viver. A gente fala sobre isso com fluência em outra língua. Você só adquire fluência quando você emerge naquele idioma. Porque se você não tem imersão naquele idioma, você não é fluente, você pode conhecer bastante, mas você não tem experiência. Então, em Deus que você tenha fluência, em Deus que você tenha experiência. E aí sim, você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, aí você fala assim, Léo, beleza, orar, ler a Bíblia, achei bem genérico isso, hein, Léo? Aí vem a segunda pergunta, então. O que mais eu posso fazer para conhecer a vontade de Deus? Provérbios 11:14 vai falar assim, ó, sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. É legal a gente ver Provérbios, porque Provérbios ele não é um livro de leis, mas é um livro de conselhos. E nesse aqui a gente vê que muitos conselheiros... Por que ele está falando que muitos conselheiros é importante? Porque Deus, sim, ele nos aconselha a andar com pessoas sábias, a andar com pessoas que vão dar conselhos de ouro para a nossa vida. A andar com pessoas que também andam no Espírito. A andar com pessoas que têm experiências com Deus. Sabe aquela coisa que a gente ouve bastante, que é você é a média das 5 pessoas que você convive? Se você anda com 5 pessoas que não andam com Deus, cuidado. Isso pode ser um problema para sua vida. Pode não, vai ser um problema para sua vida. Você precisa andar com pessoas que querem saber a vontade de Deus, que querem caminhar debaixo da vontade, da graça, da misericórdia de Deus. Para de andar com gente que não quer nada com Deus. E aqui, gente, eu não estou nem falando de gente que quer nada com Deus, eu falo de servir demais na igreja. Porque tem gente que serve demais na igreja que também não quer saber da vontade de Deus, não. É gente que quer mergulhar e conhecer mais o Espírito Santo. É gente que quer estar conectado na videira. Não busque qualquer opinião. A gente tem um exemplo bíblico que deu muito ruim. Deu ruim demais. Que é o exemplo de Roboão, filho de Salomão. Pô, o cara é filho do cara mais sábio da Bíblia. Tirando Jesus, né? Mas é o cara mais sábio da Bíblia. A Bíblia não descreve ninguém com mais sabedoria. E ele tem os conselheiros dele. Olha só, o cara mais sábio tem os conselheiros dele. Beleza, até aí ok, né? Todo mundo entendeu. O rei tem os conselheiros dele. Mas esse rei, ele morre e deixa o reino para o filho dele, Roboão. Mas Roboão decide não ouvir o conselho dos conselheiros do pai dele. Ele quer o conselho dos mais novos. Sabe? Mudou o mindset. Ele quer novos conselhos. Ele quer um novo hype. Ele quer uma nova opinião. Ele não quer mais ouvir o conselho daqueles que são sábios. Não, não. Ele quer ouvir o conselho dos amigos. Sabe o que acontece com Roboão? Ele perde metade do reino. Por uma decisão estúpida dele.
que é não ouvir o conselho das pessoas mais sábias. Eu não estou falando que sempre as pessoas mais velhas vão estar certas. Às vezes as pessoas mais velhas vão estar erradas. Mas se você não sentar e ponderar e falar assim, cara, essa pessoa é uma pessoa de Deus que está falando isso. Eu preciso orar, eu preciso ouvir mais conselhos para eu ter certeza da decisão que eu vou tomar. Mas eu preciso ouvir o que essa pessoa está falando. Essa pessoa tem coisa para somar na minha vida. Se você nem ponderar, porque tem gente que faz pirracinha com a gente mais velha, né? É pirracinha, eu não vou ouvir porque ele é muito chato. Não, ele é chato, mas ele é vivido, meu querido. Eu não tô falando com... Eu tenho 26 anos, não tô falando como alguém velho, não. A gente precisa ouvir o conselho de quem viveu mais que a gente. A pessoa pode não estar certa, tá? Ela vai errar, porque ela é humana. Mas a gente precisa pelo menos ouvir o conselho. Pelo menos falar assim, será que Deus está me falando através dessa pessoa? Você precisa pelo menos ponderar isso. Porque isso traz equilíbrio. Isso traz segurança e evita precipitação. Tomar decisão assim sem pensar direito. Então, ouça conselhos de pessoas sábias. E não é qualquer pessoa. Pessoa que quer a vontade de Deus. Cara, pensa só. Quando você vai tomar um remédio, tem gente que vai perguntar, avó, vô. Tudo bem que eles vão ter um entendimento aí de ter vivido muito. Mas qual que é a opinião que a gente quer ouvir mesmo quando a gente vai falar sobre remédio? Primeiro, do médico. Segundo, pelo menos de um farmacêutico. Então assim, você não vai perguntar para qualquer um qual remédio você vai tomar. Você não pergunta na esquina ali qual remédio você vai tomar. Você vai procurar alguém que é especialista. Você vai procurar alguém que estuda. Você vai procurar alguém, como a gente falou na primeira pergunta, que tem experiência. Você não vai procurar qualquer um. Da mesma forma na nossa vida espiritual. Para tomar as decisões da nossa vida, a gente não pergunta para qualquer um. A gente pergunta para quem tem experiência. A gente pergunta para quem vai passar segurança. A gente pergunta para quem vai evitar que a gente se precipite. Eu tô pensando aqui, Léo, tem um jeito também, hein? Tem um jeito também que me falaram aí. E a terceira pergunta é, o jejum pode me ajudar a decidir melhor? Mateus 6, 17 e 18 fala assim, mas quando jejuarem, arrumem o cabelo e lavem o rosto, para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê o que é feito em secreto, os recompensará. Rapaz, boa pergunta, tá? Sim, vou responder já de cara para já tirar esse elefante da sala. Um elefante aqui não, né? Mas é o seguinte, sim, o jejum pode, e essa pergunta é importante, ele pode nos ajudar a decidir melhor. Mas o jejum não serve para obrigar Deus a nos dar uma resposta. Tem diferença aí. O jejum pode nos ajudar a gente ter uma sensibilidade maior, porque com o jejum a gente se sensibiliza mais. A gente está mais propício a ouvir a voz de Deus. Isso não quer dizer que Deus é obrigado a nos responder. Isso não quer dizer que o jejum, inclusive a gente tem um vídeo sobre jejum aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui, vai estar o link na descrição também, porque você precisa entender o jejum da melhor forma, porque ele vai te ajudar a tomar decisões na sua vida. Mas voltando, o jejum não é assim, ó, não tô sabendo o que eu vou fazer. Vou fazer um jejum, o que Deus vai responder? Cara, faz parte, tá? Se você quer tomar uma decisão difícil, ora, lê a Bíblia, jejua, faz de tudo. Porque Deus vai te responder, ele vai te dar uma resposta. Mas não ache que o jejum é uma barganha com Deus, que ó, a partir do momento que eu jejuar, a resposta vai vir e pronto, acabou. Não é assim. Agora, o jejum é importante porque quando ele está unido com a oração e com a leitura, que é o único jeito de fazer jejum, né? Inclusive lá no vídeo eu vou falar sobre isso, ele te ajuda a não decidir com sentimento. Ele, ó, mata seu sentimento, entendeu? Ele rasga você por dentro para você começar a decidir com a sua cabecinha aqui. Cara, eu tinha um supervisor que ele não tinha problema com a gente usar fone de ouvido na sala. Mas toda vez que ele via a gente de fone, ele ia chamar a gente, ele chamava a gente mais baixo. Aí eu tava de fone e ele falava assim, ô Léo. Isso aí era para quando, se eu não respondesse, ele falava, é porque você tá de fone, né? Mas fazer jejum é como se fosse isso. Você, ó, fazer assim, ó, diminuir o barulho do que tá ao redor, para ouvir alguém que tá te chamando baixinho. É como se eu tivesse com esse fone, só que sem a música.
Eu não prestar atenção em mais nada para ouvir uma voz que sussurra ao meu ouvido. E essa voz é a voz do Espírito Santo. Então o jejum ele é muito importante. Faça jejum quando você for tomar decisões. Ele é muito importante. Mas não é, repito, não é garantia de resposta. Porque jejum não é barganha. Mas o jejum, sim, facilita muito. Porque ele vai te deixar mais sensível à voz do Espírito Santo. E a quarta pergunta, que eu acho que é muito relevante das três, aqui talvez seja a mais importante, que é: como saber se a decisão que eu vou tomar é realmente da vontade de Deus? Por que a gente pergunta isso? Porque às vezes a gente ouve a voz de Deus, e eu dei esse exemplo lá no início, que eu falei assim, tá, tem hora que a gente ora para namorar, e aí a gente entende que Deus falou, yes, namore. Só que se o namoro é para casar e eu não casei com a pessoa porque deu errado, como que Deus respondeu para eu namorar com essa pessoa? Só se Deus quisesse que eu namorasse e desse errado. Tá entendendo como é que vira até uma bagunça no negócio? Então vamos para a Bíblia que opinião por opinião, a da Bíblia é razão. Colossenses 3,15 fala assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Cara, tem coisa muito profunda nisso aqui. Presta atenção demais no que eu vou falar. É muito importante isso aqui. Primeiro, a decisão não pode ser pecado. O pastor Márcio gosta de falar o seguinte: filho, você pode fazer tudo, só não pode pecar. Essa frase é clássica. Outra coisa é, não pode ir contra a palavra de Deus. Outra coisa, não pode prejudicar o próximo. E a quarta coisa que eu anotei aqui é, precisa trazer paz ao seu coração. Então vamos lá. Por que é presta atenção no que eu vou falar, pelo amor de Deus, porque se falar que fui eu que falei isso aqui, eu vou dar soco na cara. O negócio tá bravo. Ó, você precisa ter paz quando você vai decidir. E aí, quando vai ter paz, não é aquela menina que namora o cara tóxico, que todo mundo fala com ela que não é tóxico, mas ela tá sentindo uma paz. Jesus, tô com paz no meu coração. Não tá não, tá? Então assim, pega tudo que eu falei aqui, gente. Oração, leitura da Bíblia, jejum, conselho dos mais velhos e essa lista aqui que eu dei no final. Sabe por quê? Você tem que ter paz. Mas não pode ser pecado, não pode ir contra a palavra de Deus, não pode prejudicar o próximo, então é muita coisa. Agora que eu expliquei, vou falar. Você precisa ter paz nas suas decisões. É o que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está falando que a gente precisa ter paz naquilo que a gente está decidindo. Tem gente que está preocupada demais se Deus falou para casar com a fulaninha ou com a beltraninha. Para com essas coisas de crente imaturo. Deus te deu uma lista na Bíblia aqui, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas Deus te deu uma lista na Bíblia de qual é a mulher que você precisa escolher. De quem é o homem que você precisa ser para casar com alguém. Ele te deu sabedoria, ele te deu capacidade, ele está te regenerando, ele está te dando uma nova vida. Para você ter sabedoria para escolher. E aí, eu quero te falar o seguinte, Deus ele sabe de todas as coisas. Deus ele sabe com quem você vai casar. Deus ele sabe se você vai ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Deus sabe tudo. Deus planejou tudo de uma forma perfeita, maravilhosa, incrível. E você não é capaz de frustrar os planos de Deus. Então, meu filho, pega aqui a Bíblia, vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai pedir conselho, porque nada que você fizer vai frustrar os planos de Deus. Então você precisa saber qual é a vontade de Deus. Faz tudo isso aqui que eu falei no vídeo. Mas tudo. Mas se prepara para botar o joelho no chão, se prepara para orar, se prepara para ler a Bíblia. Faça tudo. Faça tudo para saber qual é a vontade de Deus. Coloca como alvo na sua vida. Eu preciso viver a vontade de Deus. Mas se você ficar assim, igual um eremita para decidir, para saber qual é a vontade de Deus, se Deus quer que você veste azul ou preto, se for azul do Cruzeiro, veste azul do Cruzeiro, então. Pronto, melhor. Minha esposa até deu um sorrisinho ali. Não sei se ela riu ou se ela foi de Mas tá bom. Ela é Cruzeiro também, viu, gente? Beijo, meu amor. Isso mesmo. E falando de futebol aqui, ó, eu mostrei o exemplo que eu anotei. Pra você que é palmeirense ou flamenguista, aqui funciona demais. Porque o juiz, na hora que ele vai apitar o jogo, se o cara do Palmeiras ou do Flamengo caiu no chão, na dúvida é falta. Entendeu? Na dúvida parou o jogo. Então, assim, a paz de
Cristo, que excede todo entendimento, é aquela que nos freia. É aquela que fala assim, stop. É ela que nos coordena. Então, se na dúvida, para o jogo. Na dúvida, viu o jogador de vermelho, ou de vermelho e preto, de verde no chão, parou o jogo. Tá errado, tem alguma coisa errada. Na dúvida, cara, será que isso é pecado? Na dúvida. Tem coisa que é melhor não fazer, né? E a Bíblia deixa isso muito claro, tá? Se você tá fazendo em dúvida, tu tá em pecado. Tem que ter certeza nas coisas. Tem que ter convicção nas coisas. Ser cristão é ser convicto. É acreditar em algo, em espírito e em verdade. Não é mais ou menos, não. Eu acho que é. Não, cristão não acha. Cristão tem certeza. A gente fala muito sobre isso. Pode até estar errado em algumas coisas, porque em Cristo é tudo verdade. Tá tudo certo. Mas pode até ter alguma convicção aí na vida que tá errado. Não tem cristão que é atleticano? Pô, tá errado, hein? Mas, todo mundo erra, né? Já sei até quem vai falar isso. Já sei até quem vai zoar. Tá, o que a gente pode aprender aqui é o seguinte. Primeiro, é que a vontade de Deus não é um mistério inalcançável. A gente consegue sim viver a vontade de Deus, inclusive, porque a gente não vai frustrar os planos dele, cara. Tem uma certeza que você pode ter na sua vida que você não frustra os planos de Deus. Diferente do que tem gente que fala aí, você não tem a borracha que é capaz de apagar os planos de Deus. Porque os planos de Deus são imutáveis. Ah, meu filho, ele vai chegar. Lê a Bíblia para você ver se você consegue mudar alguma coisa. Quanto mais cultivamos intimidade com o Senhor, mais percebemos sua direção no dia a dia. Quer entender a vontade de Deus? Viva em intimidade com Ele no dia a dia. Eu tenho amigos que eu converso no WhatsApp todo dia. Eu tenho amigos que eu não converso no WhatsApp todo dia, mas eu tenho bastante intimidade com eles, que a gente, quando se vê, é como se eu tivesse visto agora. Encontrei aqui embaixo e estou voltando. É como se a gente não tivesse nem saído de perto um do outro. A gente precisa cultivar intimidade com Deus. Assim como a gente cultiva amizades com os nossos amigos, a gente precisa cultivar a nossa relação com Deus, senão a gente não vai entender qual é a vontade dele. Cara, Jesus mesmo nos deu um exemplo perfeito de entendimento da vontade de Deus. Olha só, vamos lá. Lucas 22, 42. Jesus ora e ele fala assim, Pai, se queres é a vontade dele, né, gente? Se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que aconteceu quando Jesus orou isso aqui? Eu vou te contar o que aconteceu. Jesus levanta da sua oração e fala para os discípulos que estavam dormindo. Já teve aquela resenha dele ir, voltar, os discípulos estavam dormindo e tal. Mas ele volta e fala assim, gente, levanta aí, porque aquele que me traiu tá vindo ali. E ele tá vindo com a galera. E o que ele vai fazer? Jesus acabou de orar e falou assim, Pai, se der, entendeu? Se der, não precisa não, tá? Se der, né? Mas vai ser feita a sua vontade. Assim que ele ora, a galera chega para prender Jesus. Significa o quê? Que a galera descumpriu a vontade de Deus? Significa que a vontade de Deus era que Jesus não morresse, mas ele morreu assim mesmo? Jesus teve uma resposta na hora. Se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a mim, mas a sua vontade. Na hora que ele orou isso, os caras já vieram para prender Jesus. Ou seja, a vontade de Deus era que Jesus fosse entregue. Às vezes é isso que está acontecendo na sua vida. Senhor, o Senhor quer que eu fique nessa empresa? Aí você vai lá e perde o emprego. Aí fala assim, nossa, será que é a vontade de Deus para minha vida? Falou, alguma coisa está acontecendo, né? Senhor, será que é para eu aceitar a proposta de... Não, você está orando aí por promoção no serviço. Chega a promoção. Senhor, será que é para me aprovar? Será que eu tenho que aceitar essa... Você está orando e a resposta está vindo. Às vezes você está deixando passar. Você está deixando passar a resposta de Deus. Presta atenção no que você está fazendo. Cara, e na dúvida, fica no centro da vontade de Deus. É o lugar mais seguro para você estar. Tem gente que gosta de falar assim, nossa, Deus está pesando a mão de fulano. Mas um grande pregador americano gosta de falar o seguinte, ai de nós, se ele retirar a mão dele. Se ele tirar a mão, que é o problema. Ai de nós, se ele retirar a mão. Que ele continue com a mão dele sobre você. Que ele continue com as bênçãos dele sobre você. Porque nas bênçãos dele, porque na vontade dele, mesmo que aos seus olhos não sejam boas essas vontades, mesmo que aos seus olhos as coisas estejam dando tudo errado, o centro da vontade dele é o lugar que você pode confiar. Então confia no Senhor, que o mais ele fará. Fala, meu povo! Esse é o momento da leitura de comentários. E se você não deixou seu comentário, cara, deixa seu comentário aqui embaixo, que eu tenho certeza que pode ser lido nos próximos vídeos.
E ó, o primeiro comentário aqui é de um membro aqui do canal, e membro tem prioridade na leitura de comentários, então seja membro também do canal, cara. Mas o primeiro comentário é do João Siqueira, ele tá falando assim: como sempre, me ajudando muito no compartilhamento da palavra no GC. Manda um abraço pessoal do GC Valentes da Lagoinha Cuiabá, pastor Hugo Brito. Pessoal, GC Valentes, Deus abençoe vocês. E ó, eu sei, tô sabendo que esse GC multiplicou. Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho certeza que vai multiplicar muito mais, vai inundar o Centro-Oeste brasileiro com essa igreja maravilhosa. Então Deus abençoe vocês, grande abraço. Segundo comentário é o da Cláudia, ela tá falando assim, ó: a paz, Léo, Lagoinha, Pissarras, Santa Catarina. A paz, Cláudia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua igreja, a sua cidade, a sua família. Tenho certeza que você tá aqui procurando mais de Deus. Que Deus abençoe sua vida e vamos pra cima, meu querido. Outro comentário aqui é da Vanessa Castro, ela tá falando assim, ó: ei, Léo, a paz, sou líder do GC com casais da Lagoinha Vila da Paz, no bairro Santa Cruz, em BH. Seus vídeos são uma bênção, Deus abençoe. A paz, Vanessa, muito obrigado. Eu fico muito feliz com o seu comentário. Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza que, ó, GC com casais é uma maravilha. Eu tenho certeza que tem transformado a vida de várias famílias. Então, Deus abençoe você e vamos pra cima. E o último comentário aqui é da Laudilene e ela tá falando assim: Laudilene, sou de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Sou da Lagoinha. Laudilene, Deus abençoe sua vida, é muito bom. Gente, a gente conhece Lagoinha de todo lugar. E que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Eu tenho certeza que Deus está levando a palavra através do seu GC, através da sua igreja. E é muito importante. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos para cima. E, pessoal, eu quero, cara, pedir você que você chegou aqui, nesse momento do vídeo, sem deixar o like. Tem que deixar o like, não tem jeito. Chegou no momento aqui, no final, deixou o like e ainda mais, porque se você chegou aqui, você vai ter que compartilhar. Então, meu querido, Deus abençoe sua vida, curte aí, comenta, compartilhe, vamos pra cima e Deus abençoe vocês.